Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o excelente, o livro da filosofia. Há algum tempo atrás eu havia feito a resenha do livro da psicologia, que é da mesma série que o livro da filosofia. A editora Globo importou essa série, né? Não é uma série nacional, é uma série que foi traduzida e lançou alguns títulos, que é o livro da religião, o livro da política, o livro da filosofia, da psicologia. O livro da psicologia é muito legal, já fiz a resenha, se você não viu ainda dá uma olhada aqui embaixo. E o livro da filosofia segue o mesmo estilo. Então esse livro aqui nada mais é do que um pequeno compêndio que reúne um resuminho dos maiores pensadores da história da humanidade. É um livro de capa dura, ricamente ilustrado, com muitas ilustrações, muitos esquemas e foi feito por vários autores, vários colaboradores ajudaram a compor a obra. Então, para começar, nós vamos ter uma pequena introdução que vai falar sobre os primórdios da filosofia, sobre a importância da filosofia também, que é provocar a reflexão no ser humano. E aqui fala, né, nós temos algumas citações de filósofos célebres dos vários períodos, e uma bem legal que eu achei aqui é a seguinte: a superstição deixa o mundo inteiro em chamas, a filosofia as extingue. Voltaire. O livro é separado cronologicamente, a gente vai ter vários períodos que vão caracterizar a história da filosofia. Então vai ter o período e os filósofos que fizeram parte daquela escola daquele período. Então a gente vai começar com o mundo antigo, de 700 AC até 250 depois de Cristo. Então aqui vai citar todos os filósofos, a maioria, né, os mais expressivos, que participaram dessa fase. Então a gente começa essa sessão com uma linha do tempo, uma linha cronológica, mostrando o desenvolvimento deste período. Então a gente vai percorrendo o livro aqui e vai vendo vários filósofos. Por exemplo aqui, o Tales de Mileto, Lao Tse, Pitágoras, Siddhartha Gautama, que foi o Buda, Confúcio, e temos um aqui que eu gosto demais, que é o Heráclito de Éfeso. E aqui na seçãozinha dele, uma seçãozinha modesta até, deixa eu tentar aproximar, ver se vai focar. Então o Heráclito vai falar que tudo é fluxo, né? E tem um pequeno trecho que eu separei aqui para vocês, é o seguinte: usando o exemplo de um rio, Heráclito ilustrou sua teoria. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Com isso, ele queria dizer que, no instante que se entra no rio, águas novas imediatamente substituirão aquelas nas quais a pessoa emergiu. E ainda assim, o próprio rio é sempre descrito como coisa fixa e imutável. Eu gosto muito dessa ideia de fluxo, porque fala que na vida o que é constante é a mudança. A gente está sempre mudando, as situações estão mudando, o mundo está mudando, então você nunca vai ser o mesmo. Daqui uma hora você já vai ser outra pessoa, e isso é o bonito da vida. Porque imagine se você fosse uma coisa imutável para sempre, não ia ter graça nenhuma. Então eu gosto muito dessa ideia de fluxo, de mutação, né, e de continuidade. E neste período aqui nós temos o famosíssimo Sócrates, né? O Sócrates é muito famoso. Se você for fazer um curso de filosofia, é claro que você vai abordar o pensamento desse filósofo. Para quem estuda psicologia, Sócrates é muito importante, porque foi ele que introduziu o pensamento socrático, que é o quê? É um tipo de pensamento, é um tipo de questionamento que você faz, é um tipo de diálogo onde você usa perguntas. Então você parte do pressuposto que você não sabe nada e você vai perguntando coisas à pessoa, né, até que ela chega a uma conclusão, até que ela não vai conseguir justificar o pensamento dela se não for através da lógica. Então, olha só, o método dialético de Sócrates era um sistema simples de questionamento que trazia à luz pressuposições, muitas vezes falsas, que servem de base para um suposto conhecimento. Dá uma olhadinha nessa figura. Viu só? Esse tipo de questionamento é muito usado em terapia, especialmente em terapia cognitivo-comportamental, quando as pessoas têm fobias, né? Têm compulsões.
aqueles medos infundados, aqueles pensamentos automáticos que fazem a pessoa ficar em pânico. Então esse questionamento socrático é muito útil, não só na psicologia, mas como na vida. Uma coisa muito legal que o autor aqui está falando sobre o questionamento socrático e sobre o estilo de Sócrates é isso aqui. Para adquirir conhecimento acerca do mundo e de si mesmo, era necessário compreender os limites da própria ignorância e remover as ideias pré-concebidas. Só então se poderia ter esperança de determinar a verdade. E uma frase de Sócrates muito famosa é: só sei que nada sei. Então, se você parte do pressuposto que você sabe muito, você não vai aprender nada novo. Para você aprender coisas novas, para você até aprofundar o que você já sabe, você tem que ter a humildade de pensar assim: eu não sei tanta coisa assim e eu posso estar errado no pouco que eu sei. Temos também o Platão, neste período, que foi discípulo de Sócrates, com o mundo das ideias, o mundo das utopias, o mundo do ideal. Temos Aristóteles, que também é um filósofo muito famoso. Temos Epicuro, que também é bem interessante, eu gosto bastante do pensamento dele. E daí nós chegamos ao mundo medieval, que vai de 250 a 1500. Como este período aqui pegou bastante a Idade Média, então a gente vai ter muitos questionamentos acerca da religião. Então os temas teológicos, os temas que têm a ver com Deus, com a religião, com o místico, com o divino, ficaram muito em voga nessa época. Então a maioria dos filósofos dessa escola aqui, desse período, eles vão falar sobre religião. E muitos deles eram religiosos. Então a gente vai ter o Santo Agostinho, que é bem famoso também. Temos o Rumi, que é um filósofo oriental que hoje em dia está sendo bastante citado por pessoas que gostam da proposta oriental, e é bem interessante também as coisas que ele diz. Temos o São Tomás de Aquino, temos o Erasmo de Roterdã, que tem um pensamento muito interessante a respeito da felicidade. Ele diz que a felicidade é alcançada quando a pessoa está pronta para ser o que ela é. Ele era um grande defensor das coisas simples, da ingenuidade, da humildade, para poder alcançar a felicidade. Temos um período muito legal que eu gosto muito, que é a Renascença, né, e a Idade da Razão. Eu gosto muito desse período histórico e dos autores e dos filósofos que fazem parte desse período, que vai de 1500 a 1750. Então a gente já começa bem aqui com o nosso querido Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que vai ser um dos primeiros realistas, assim, né, a ver a vida como ela é. O Maquiavel, ele fez um livro, ele escreveu um livro que se chama O Príncipe, e que vai falar sobre os atributos que um monarca, né, que um príncipe, que um governante deveria ter. E é claro que esse livro é muito criticado até hoje, porque mostra coisas feias, coisas duras, mostra mesmo a vida como ela é, né? Inclusive, a pessoa que é malvada hoje em dia é chamada de maquiavélica, aquela pessoa que faz planos, aquela pessoa que manipula, e a obra do Maquiavel é bastante interessante. Um pequeno comentário sobre o Príncipe fala o seguinte: o livro de Maquiavel, O Príncipe, era espirituoso, cínico e revelava fina compreensão da Itália em geral, e de Florença em particular. Nele, Maquiavel inicia seu argumento de que os objetivos de um governante justificam os meios usados para obtê-lo. Daí vem aquela frase que os fins justificam os meios. O Príncipe se diferenciava de outros livros do gênero por sua resoluta rejeição da moralidade cristã. Maquiavel queria dar conselhos implacavelmente práticos a um príncipe e, como sua experiência com papas e cardeais bem-sucedidos demonstrara, os valores cristãos deviam ser postos de lado se atrapalhassem o caminho. É claro que esse livro foi extremamente polêmico na época e continua sendo até hoje. E existem pessoas que têm dúvidas se o Nicolau Maquiavel fez esse livro para apoiar esse tipo de conduta maquiavélica ou se ele estava fazendo uma crítica a esse tipo de sistema, se ele achava que os governantes absolutistas tinham essa postura e estava criticando através do cinismo e da ironia. Temos aqui o Francis Bacon, que é muito interessante também, que diz que conhecimento é poder. E ele foi meio que o fundador do método científico, do método que diz que a experiência é a melhor prova de qualquer coisa que você queira provar. Se você quiser provar um pressuposto científico, você tem que ter uma experiência, de preferência sensorial, daquilo. Isso se chama empirismo. O empirismo é quando você tem um conhecimento, uma experiência sensorial daquilo que você está tentando provar.
é a experiência empírica. Temos o René Descartes, que é muito famoso, que é autor da frase penso, logo existo. Ele tem ideias muito interessantes também. E tem uma citação dele que eu acho bem legal, que eu gosto bastante também, que fala o seguinte: é necessário que ao menos uma vez na vida você duvide, tanto quanto possível, de todas as coisas. Então mostra mesmo a proposta da filosofia, de você duvidar daquilo. Você tem o seu conhecimento hoje, nada te impede de que amanhã você mude de ideia, de que você questione aquilo em que você acredita. E citando nosso querido Raul, o Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então é esse mesmo pensamento, você tem que questionar as coisas, você não pode terminar de se construir e acabou, eu sou assim e vou ser assim até o dia que eu morrer, não. Enquanto você estiver vivo, você vai estar se reconstruindo sempre. Nós teremos a Era da Revolução, que vai de 1750 a 1900, e aqui a gente vai ter aquele negócio da Revolução Industrial, das pessoas procurando os seus direitos, e começamos aqui com o nosso simpático Voltaire, que é um francês que me agrada bastante, gosto bastante dos pensamentos dele. Tem um pequeno esqueminha aqui que eu quero mostrar para vocês também, que é bem interessante, que fala sobre essa história de estar sempre duvidando, sempre questionando. Dá uma olhadinha aí. Tá vendo? De novo essa temática do questionamento, do pensamento, da reflexão. Temos o Jean-Jacques Rousseau, que é bem famoso também. Temos o Schopenhauer, que ele é conhecido por ser um pouco pessimista, um pouco negativo, mas eu gosto bastante do pensamento dele. Uma coisa bem interessante que ele diz, o Schopenhauer, que é assim: o conhecimento que eu tenho do mundo são as minhas experiências, é a minha visão. Então eu acho que o mundo é aquilo que eu experimentei, é aquilo que eu acredito. Esse negócio bem da visão subjetiva, né? Da gente ser egocêntrico. A criança de 3 anos é egocêntrica, ela acha que o mundo é ela e o que está ali ao redor. E o Schopenhauer fala sobre isso, né? Que as pessoas acreditam que o mundo é aquilo que elas conhecem, e não é. Tem muito mundo aí fora que a gente não tem a menor ideia. E é legal você pensar, né? Falar, putz, tem tanta coisa que eu não conheço, um pouco de humildade. Você ter humildade de não achar que você está sempre certo, de não achar que a sua opinião é o centro do mundo. Temos também aqui o Marx, que é tão comentado, tão criticado e tão elogiado nos dias de hoje, vai falar sobre o marxismo, sobre o socialismo, e assim, Marx é legal você conhecer, tá falando várias coisas falando sobre a revolução, tem várias figuras, esse livro aqui é muito bacana, gente. Vai falar sobre a opressão do trabalhador, ó, dá uma olhadinha. Eu acho muito bacana conhecer Marx, se você quiser criticar, para você criticar com propriedade, para você saber o que você está falando. E se você for a favor, para que você tenha argumentos para defender a sua crença também. E nos tempos atuais, né, com essa confusão na política, com tanta corrupção e tanta briga de fulano é coxinha, fulano é petralha, não sei o quê, é legal conhecer o marxismo. Até para você ter a sua própria opinião se o socialismo é utópico, se o socialismo é possível, se existe mesmo a possibilidade dessa justiça que Marx queria, é legal você ter a sua opinião. Nós temos aqui o William James, que fez um diagrama muito legal, que tem tudo a ver com psicologia. Dá uma olhadinha. Esse diagrama aí fala como as nossas crenças afetam a nossa ação. Então, se eu acho que uma coisa é possível, eu vou me motivar, né, consciente ou inconscientemente, a trabalhar por aquilo. Agora, se na minha cabeça eu acho que aquilo não vai dar certo nunca, eu nem começo a fazer, eu nem começo a trabalhar naquilo lá. Então, fala sobre as raízes do pensamento positivo. E fala também um pouco, para quem acredita, sobre lei da atração. Será que a lei da atração é uma coisa mística, uma coisa esotérica, energética, ou será que a lei da atração tem tudo a ver com coaching, por exemplo, de eu achar que eu tenho uma meta X, eu achar que eu sou capaz de conseguir aquilo, então eu vou me instrumentalizar para conseguir aquilo, eu vou agir, eu vou atrás e consequentemente eu consigo. Será que essa atração vem do meu pensamento ou vem do meu pensamento e da minha ação? Então é uma coisa legal para se questionar também. William James falava sobre isso. Temos aqui o mundo moderno, que vai de 1900 a 1950, com filósofos que ainda estão
influenciando bastante a gente em várias áreas do conhecimento. Dentre eles, o meu amado Nietzsche. Tem gente que fala que o Nietzsche é doido de pedra. Eu tenho uma amiga que é professora de filosofia e ela, você gosta do Nietzsche? Ele é doido. Ele é doido mesmo. E apesar de ele ser doido, ele é brilhante, ele é simplesmente genial. E assim, Freud gostava muito do pensamento de Nietzsche também, então a psicanálise tem algumas referências à filosofia de Nietzsche, o que é bem legal, o que é bem interessante. E assim, se eu for começar a falar de Nietzsche aqui, eu vou ficar horas falando, então eu não vou nem comentar muito, mas eu gosto muito desse filósofo. Vamos ver se eu faço um vídeo só sobre ele, para expor algumas das ideias dele. E assim, o cara é polêmico, né? Porque ele negava tudo aquilo que as pessoas acreditavam na época, ele arrumou confusão com os religiosos e ele tinha um jeito muito duro, muito amargo, assim, né? Muito contundente de expor a opinião dele. Então acho que por isso que as pessoas se chocam. Mas eu acho que o choque também faz parte da exposição, faz parte do marketing do negócio. Se você vai expor uma nova ideia e você é muito bonzinho, ninguém vai te dar atenção. Então eu acho que o choque faz parte da jogada mesmo. Tem comentários de que o Adolf Hitler se baseou muito em Nietzsche para fazer as ideias absurdas do nazismo, mas assim, é o que eu falei no vídeo do Nelson Rodrigues, a gente não pode pegar um fulano que veio depois e interpretou as ideias de um autor de maneira equivocada e descer a lenha no autor. Então, se o Hitler pegou o que Nietzsche falou de maneira equivocada, de maneira distorcida, é o problema dele. A gente não pode falar mal do Nietzsche, porque não foi o Nietzsche que praticou o nazismo. Então, tem que tomar cuidado com essas generalizações, assim, de tipo, tá vendo? Até o Hitler gostava do Nietzsche, você gosta? Não é assim também, né, gente? O autor-fonte não tem culpa do que fazem com a obra dele. Mesmo porque cada pessoa tem a sua interpretação, né? Às vezes eu posso escrever uma coisa e as pessoas usarem aquilo para o bem, e podem usar para o mal, né? Aquele velho clichê de que a eletricidade ela pode ser usada para o bem, para acender luzes e para fazer os aparelhos funcionarem, mas também ela pode servir para ligar a cadeira elétrica e matar pessoas. Então tem muito negócio da interpretação. A eletricidade em si não é ruim, ela não tem nada de má, mas sim o uso que fazem dela. Então acho que os textos e os autores também deveriam ser vistos dessa forma. Temos aqui também o Jean-Paul Sartre, que é muito famoso, e eu aprendi bastante sobre ele nas aulas de psicologia humanista, lá na faculdade de psicologia, porque ele deu um embasamento para as teorias existenciais fenomenológicas, que é o pessoal da Gestalt, o pessoal da terapia humanista, e as ideias dele são bem humanistas mesmo, assim, de que o homem ele tem a capacidade de se apropriar do próprio destino e mudar o futuro dele. Ele vai se transformar em quem ele quiser, a partir do momento que ele tem consciência de que ele tem capacidade para tal. Tem uma citação dele que fala: primeiramente o homem existe, se descobre, surge no mundo e só depois se define. Então fala muito sobre o processo de autoconsciência, de você saber o que você quer da vida, de olhar as suas capacidades e a luta, ir atrás do que você quer. Isso vai muito de encontro ao pensamento rogeriano, da terapia humanista, porque ele diz, o Rogers diz que quando a pessoa ela tem consciência de quem ela é e daquilo que ela consegue fazer, e ela tem autoestima, ela vai e consegue. Ela vai atrás do que ela quer. Isso é autorrealização, você se tornar aquela pessoa que você gostaria de ser. Temos também a Simone de Beauvoir, que é considerada uma das primeiras feministas, uma grande incentivadora do feminismo, e para quem gosta de feminismo, para quem estuda o assunto, o olhar dela é bastante interessante também. E para terminar o livro, temos a filosofia contemporânea, que vem desde 1950 até os dias atuais. Vai falar sobre alguns filósofos que estão vivos e são contemporâneos, né, e que podem nos ensinar alguma coisa. Esse livro aqui é um livro muito grande, muito extenso, muito cheio de conteúdo. Eu falei rapidamente sobre cada um dos teóricos aqui que mais me agradam e vocês viram que foi um vídeo extenso, né? O vídeo ficou grande. Então é muita coisa, é muita informação. É um livro que vale muito a pena porque ele tem ilustrações bem legais, bem bacanas. E se você gosta de filosofia, se é um assunto que te interessa, eu indico também o famosíssimo Mundo de Sofia, que é em forma de romance, mas vai falar sobre a história da filosofia e vai expor a ideia de alguns filósofos bem bacanas.
É isso, esse livro aqui é uma porta de entrada para o vasto mundo da filosofia. Então, divirta-se, tenha boas reflexões. E se você gostou desta resenha, dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal para não perder as novidades, compartilhe com os seus amigos e a gente se vê numa próxima. Um beijo!